O planeta Terra tem cerca de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, gente espalhada por 193 países, de 5 continentes, pessoas que ocupam espaços urbanos e rurais, trabalham, estudam, vão de um lugar a outro, fazem história e constroem uma espécie de arqueologia ambiental. É esse o tema do programa dessa semana. Além dos livros, alguns capítulos da história dessas comunidades podem ser encontrados no ambiente em que elas viveram. Pinturas, pedras, panelas são muito mais que utensílios, são marcas de um tempo que já passou. Há indícios que na Serra da Capivara, no Piauí, por exemplo, há indícios de 50 mil anos. Isso precisa de comprovação científica, isso está sendo estudado, está sendo pesquisado. O trabalho que o IPHAN coordena no Brasil inteiro. Você tem também a ocupação da Amazônia, que tem uma datação, tem um Planalto Central, tem região Sul, tem região Nordeste. Então isso tudo está sendo trabalhado já há algum tempo, estão sendo recolhidos materiais, né, equipamentos, etc., para que possam nos dar uma orientação ou uma conformação melhor dessa ocupação no Brasil. No Brasil, mais de 24 mil sítios arqueológicos já foram mapeados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A maior parte fica na região sul, são 7.007 sítios. O Rio Grande do Sul é o campeão quando a questão é arqueologia no país. Tem 3.524 locais mapeados pelo IPHAN. Entre eles estão as ruínas de São Miguel, lugar que foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. A capital do Brasil também guarda muitos mistérios. São 58 anos de história oficial de Brasília. Recente, aquela dos livros escolares, de Juscelino pra cá. Mas existe uma lacuna milenar que ainda está sendo estudada. É um grande quebra-cabeça. No Brasil, você imagina o tamanho desse quebra-cabeça. E no Distrito Federal também. Nós temos cerca de 50 sítios no Distrito Federal já identificados, que é uma coisa inusitada, porque imagina-se que Brasília, essa ocupação, tenha começado pouco mais de um século, com Planaltina e mesmo com a capital, que tem 58 anos. Mas a ocupação desse território, a gente está datando ele em 11 mil anos. Então, há 11 mil anos já existiam sociedades humanas vivendo aqui. A maioria dos sítios foi achada por acaso durante a urbanização das cidades, quando condomínios, associações e empreiteiras tentavam fazer o licenciamento ambiental. Esse é um passo muito importante para a preservação do patrimônio da humanidade. Sem o processo, peças que poderiam recontar nossa história ficariam escondidas sobre toneladas de concreto. A mais nova descoberta dos órgãos ambientais está nesta área. Nós estamos na região do Paranoá, no Distrito Federal, Planalto Central Brasileiro, onde está sendo implantado um empreendimento, um condomínio, e esse está dentro do processo de licenciamento ambiental, que o IPHAN faz a gestão desse patrimônio. Eu fui contratado para fazer o levantamento arqueológico desse local, fazer a intermediação desses estudos com o IPHAN e obtenção dessas licenças. E durante essa prospecção foram identificadas ferramentas já bastante conhecidas desse período antigo, caçador-coletor, e aí com esse refinamento dessa malha e novas ferramentas que foram identificadas em superfície, foi diagnosticado que isso aqui era realmente um sítio lítico, possivelmente associado a esses grupos antigos. Na época da descoberta, os profissionais responsáveis fizeram várias sondagens. Um buraco de 9 metros quadrados foi aberto e, com cuidado, os arqueólogos descobriram um tesouro, ferramentas utilizadas por caçadores. Nesta região, o material rochoso que predomina é o quartzito, uma pedra super resistente, polida naturalmente e utilizada por grupos de caçadores. Esta ferramenta, por exemplo, servia para furar, retirar a pele de animais
E a gente encontra na região, nessa área, quartzitos de várias formas, né? Esse caçador-coletor, ele sabia selecionar o tipo de rocha adequada para fazer as ferramentas, os instrumentos dele. Os estudos mostram que esses homens antigos que passaram pelo local são de uma comunidade conhecida como tradição Itaparica. Eles ocuparam o Cerrado e a Caatinga, os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Piauí e Sergipe. São povos dos períodos Paleoíndico e Arcaico Inferior, ancestrais dos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, em 1500. O IPHAN retirou em torno de 1000 peças, só desse espaço de 9 metros quadrados. O material foi encaminhado para laboratórios. Pedaços de carvão achados na região foram enviados para os Estados Unidos. As análises permitirão uma datação mais precisa de quando esses caçadores passaram por aqui. Depois da análise, as peças retiradas vão ser encaminhadas para um museu na Universidade de Brasília. A população vai poder visitar, ver de perto cada detalhe desse material milenar. A área escavada na propriedade do condomínio também é aterrada para ser preservada. O empreendimento tem que ter áreas de preservação ambiental. No caso aqui, esse sítio foi localizado aqui, só puxou um pouquinho, se adequou à área de preservação ambiental, puxou um pouquinho para abarcar o sítio. Tá? Isso foi uma gestão, já começou a gestão aí. Então vamos preservar o sítio dessa maneira. Este advogado conta que o licenciamento ambiental deve passar por mudanças nos próximos meses. Há um projeto de lei sobre o tema em tramitação na Câmara. A visão que temos desse projeto, que eu tenho particularmente desse projeto de lei, é que ele prevê maior segurança jurídica para o licenciamento ambiental. Porque hoje em dia não temos uma lei geral de licenciamento ambiental. O licenciamento ele é regrado por normas infralegais de sustentabilidade jurídica muito frágil. E é muito comum que as licenças ambientais no Brasil sejam judicializadas por Ministério Público e por organizações não governamentais que não concordam com a opinião dos órgãos ambientais competentes em determinados casos e judicializam isso tentando reverter o quadro. No próximo bloco, você vai conhecer um sociólogo que quer preservar a história de comunidades que passaram pelo Planalto Central. É já já! No bloco anterior, nós mostramos a importância do licenciamento ambiental para a preservação dos sítios arqueológicos e da história da humanidade. Um dos locais visitados fica bem no Distrito Federal, a poucos quilômetros do centro do poder. Agora vamos conhecer mais espaços históricos escondidos na natureza. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão e a mais rica savana do mundo em biodiversidade, espaço valioso no aspecto ambiental e histórico. O rio Melchior banha 3 cidades do Distrito Federal: Samambaia, Taguatinga e Ceilândia. A bacia esconde ainda alguns sítios arqueológicos, tesouro que dificilmente é reconhecido pelos moradores da região. O Guilherme é dono da fazenda Guariroba, que fica bem ao lado da bacia do rio Melchior. Ele cresceu aqui. A área tem um sítio histórico, construções de mais de 160 anos. Esta casa, por exemplo, foi restaurada há pouco tempo e a ideia é começar a desenvolver um projeto patrimonial e ambiental na propriedade. Ele quer trazer crianças e adolescentes de escolas públicas para visitar o lugar. Essa fazenda Guariroba, ela fez parte da história dessa região muito antes da chegada de Brasília, né? Ela era parte do universo rural, as festas eram celebradas aqui naquela capelinha, aqui tinha festa de Reis, festa de São João e tal. E isso foi, quando chegou Brasília, a história foi atropelada, né? Porque veio um outro momento da história.
isso ficou esquecido na memória de moradores mais antigos. O que a gente quer com o projeto A Escola Vai à Fazenda é resgatar a memória dessa região. Andando pela casa, encontramos uma arquitetura do século XIX. Teto alto para melhorar a ventilação, portas de madeira e espaços para armazenar mantimentos e roupas. O projeto do Guilherme deve sair do papel esse ano. Ele já firmou uma parceria com a Secretaria de Educação do DF e está em busca de patrocínio. O sociólogo criou ainda um corredor ecológico, onde a vegetação da região deve ser reconstruída. São poucos os animais da fauna do Cerrado que se aventuram dentro de um campo aberto. Agora, se tiver vegetação, os animais se sentem mais seguros para deslocar. Então, quando a gente constrói um corredor unindo dois fragmentos de vegetação, você permite que a fauna volte a se deslocar. E os animais se alimentam e depois defecam e viram eles mesmos os plantadores. Então, a gente fazendo um corredor, a gente dá o passo inicial para que a própria fauna faça um trabalho de reflorestamento. Fragmentos do passado, do presente e do futuro. História que é contada e remontada aos poucos. O repórter Bob de Souza foi até Goiânia e onde mais de 800 mil peças arqueológicas recontam nossa história. É isso aí, Larice. Estamos aqui no Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. O acervo coletado durante inúmeras escavações tem peças milenares e começou a ser montado pelos profissionais na década de 70. Quase 50 anos depois, podemos dizer que as salas da instituição guardam um tesouro. Pesquisas que incluem a área da Fazenda Guariroba que nós acabamos de conhecer. A importância da arqueologia no licenciamento ambiental. Nós estamos aqui diante de uma imagem aérea feita no Distrito Federal, Ceilândia aqui, Samambaia e Taguatinga. Somando tudo aqui, nós teríamos cerca de 1 milhão de pessoas. Uma empresa que distribui água no Distrito Federal teve um problema de escavação aqui, nesse ponto. E aí entrou em cena a professora. Professora, a senhora trabalhou nisso aqui? Sim, eu coordenei esse projeto com mais um outro arqueólogo na época. O projeto foi de 2004. Sim. Né? Como a área foi embargada, nós fizemos um projeto para o IFAM e executamos o levantamento, o resgate e o monitoramento dessa área toda durante 2 anos. 2 anos. E o que a senhora encontrou aqui que a obra teve que ser, digamos, alterada em seu percurso que seria natural? Onde que teve a mudança aqui? Na verdade, nesse percurso todo, foram encontrados 3 sítios. 3 sítios. Sendo 2 pré-históricos e um sítio histórico na área. O sítio também histórico em torno de século XIX, que era uma área de exploração, de minérios, e os sítios pré-históricos em torno de 9.000 anos. A bacia do rio Melchior tem sítios de alta relevância. Os arqueólogos encontraram materiais até na superfície. Fizeram um trabalho de escavação e de gestão das peças. Visitaram a comunidade, escolas da região, mostraram a importância da descoberta. Eles ficam assim, super felizes de uma forma. Tem medo de alguma coisa? Não, é muito pelo contrário. A reação aqui foi muito legal o trabalho que fez. Foi um diagnóstico participativo, então várias organizações não governamentais participaram, né, como eu falei, universidades, escolas. Então, o que eles propunham nesse trabalho? Que esse material todo que está aqui ainda em Goiânia, que fosse para lá, que fizesse parte do acervo do Distrito Federal, né, que as pessoas pudessem ter acesso a esse trabalho. Então, durante todo o projeto, a gente fez muitas ações nesse sentido. A coordenadora do Centro Cultural do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia conta que a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, foi um grande avanço para a arqueologia. Permitiu, por exemplo, que o licenciamento ambiental fosse mais rigoroso. Exigiu a presença de um arqueólogo no processo. A mudança no sistema, que pode acontecer este ano, preocupa os pesquisadores. A gente tem uma legislação maior,
que cuida e a gente já tem problema em relação a isso, né? Porque uma coisa é ter toda essa legislação, a instrução, o IFAM, que é o apoiador de tudo isso, mas infelizmente, às vezes a gente tem problemas, não é? De obras iniciarem sem essa possibilidade. Uma prefeitura teria condição de né? gerenciar esse patrimônio histórico? É difícil, né? O patrimônio pré-histórico, né? histórico, né? Porque pela legislação, os bens, né, arqueológicos, eles pertencem à União, então pertencem ao povo brasileiro, né? Nós somos donos desse patrimônio. No próximo bloco, você acompanha mais detalhes de como o Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia trabalha para recontar a história do Brasil e do mundo. A gente vai conhecer um pouquinho mais do acervo, peças de material cerâmico e lítico, ferramentas, cestos e até urnas funerárias. Voltamos daqui a pouquinho. Nos blocos anteriores, falamos das descobertas arqueológicas que são encontradas por acaso em diversas regiões do país. Falamos da importância do licenciamento ambiental e da presença de um arqueólogo nessa etapa de um projeto de construção. Agora, vamos continuar explorando o acervo do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. Nós estamos aqui nesse instituto onde há um acervo de aproximadamente 800 mil peças. A professora Cibele vai contar para a gente um pouquinho da história dessas peças aqui sobre a mesa. Começando por essas lascas aqui, professora, o que isso representa exatamente? Bom, essas lascas, elas são chamadas detritos de lascamento. E elas contam as histórias de como essas ferramentas foram produzidas. Então, o tipo de percutor que era usado, o gesto utilizado para fazer o lascamento. Então, ela vai fazendo a análise dessas lasquinhas que você está vendo, olha, todas são numeradas, tem um número específico e elas contam a história de toda a produção da ferramenta. Só um minutinho, professora. Esses números dessas lascas aqui, que nós estamos vendo aqui, nós vamos daqui a pouco conversar com a pessoa que escreve nessas lascas. Ele está aqui atrás. É um artista. É um trabalho difícil, professora. É verdade, tem que ter habilidade. E se perde um registro desse, compromete a localização posterior da peça. Porque essa numeração aqui vai ser checada ao sistema e lá você tem toda a planta da escavação, mais ou menos, é isso? Isso. E aqui, na hora da análise, é importante, é preciso que se misture as peças. Mas misture de uma forma ordenada. É uma mistura né? racional. Racional, para depois saber de onde que provém cada unidade. O trabalho é minucioso. As peças recolhidas nas sondagens são higienizadas, analisadas, catalogadas e armazenadas. Elas ficam disponíveis para os pesquisadores que, muitas vezes, depois de anos ou décadas, voltam a trabalhar com o mesmo material. Só que eles utilizam técnicas mais modernas para tentar resgatar informações que podem ter passado despercebidas numa primeira análise. Estas peças, por exemplo, foram recolhidas no interior de Goiás, na região de Serranópolis, e têm cerca de 10 mil anos. E essas ferramentas, assim como essas outras, em que elas são semelhantes? Qual é essa semelhança técnica? Elas têm uma estrutura semelhante. São, em geral, peças mais alongadas. Em geral, elas são ou convexas ou com um certo aplanamento. E elas são multifuncionais. Então, são peças que nós brincamos, né, e fazemos uma analogia, são as nossas canivetes suíços. Né? Se você tinha dúvida como surgiu o canivete suíço, essa é uma das explicações. Isso muito aí. Bom, muito bom. É tudo um quebra-cabeça, literalmente. Este cesto chegou ao Instituto praticamente destruído. Os arqueólogos fizeram um trabalho de restauração. Com cuidado, uniram cada pedaço para chegar ao formato exato da peça. Ele era utilizado para guardar alimentos. Pertencia a um grupo de agricultores e coletores
Este outro cesto, de uma comunidade diferente, servia como urna funerária. Como eu falei antes, cada peça retirada de um sítio arqueológico como esse, ou como outros, essas peças recebem uma numeração aqui, é um código. Aqui, por exemplo, nós vemos N15. N15 quer dizer nível 15, que representa a profundidade dessa escavação. Escrever isso daqui requer muita paciência. O paciente desse Instituto Goiano está aqui ao meu lado, é o Caio, que é um fã do filme do Indiana Jones. Como a maioria dos meus colegas, a gente veio influenciado pelo Indiana Jones, né? O filme do Indiana Jones, né? Porém, a gente chega aqui, tem aulas, laboratório, a gente vê que é uma outra realidade, né? E o bom é que eu gostei dessa outra realidade, né? Apesar de não ser o que eu pensava, né? Essa outra realidade veio e eu gostei bastante. O que você pensava antes de começar? Eu pensava, igual os filmes mesmo, né? Correr de tiro, procurar ok. as caveiras, pirâmides e tudo mais. Aham. E agora você vê que é um processo mais científico mesmo. Algo mais calmo, né? Que não Sim. existe eu ficar correndo de pedra rolando. De tiros, né? De pedras rolando, de armadilhas. O Caio enumera 200 lascas de pedras por dia. Fazendo as contas, são 72 mil por ano. É muita pedra. Trabalho de formiguinha mesmo. Além de ferramentas mais rústicas e cestos, os arqueólogos encontram nas escavações instrumentos mais recentes, como vidro. Aqui, a pesquisa é realizada com restos de garrafas de bebidas e até de medicamentos. Esse conjunto é um conjunto do século XIX. Século XIX, né? que inclui aquela louça também. A louça também. Já numa área mais urbana, né? Isso, de um núcleo urbano, né, do século XIX, Santa Cruz de Goiás, e que um outro arqueólogo fez essa escavação. Nas regiões estudadas, o pesquisador se depara ainda com pinturas. Arte eternizada em pedras e cavernas. A Graziele estuda alguns desses materiais que estão na cidade de Palestina, no interior de Goiás. Ela explica que o trabalho é complexo e que fazer a datação das manifestações artísticas é quase impossível sem destruir o sítio de pesquisa. O meu trabalho nesse sítio é justamente poder fazer um estudo mais amplo, não só dessas figuras que estão ali distribuídas, né, em painéis, mas também poder entender a comunicação, a questão da semiótica, que a gente também utiliza muito, a questão desse significado, significante, essas interpretações. Porque nós temos uma questão linguística aqui, né? Sim, sim. E parece uma frase isso, parece algo escrito com sentido, né? Justamente. Voltando aqui na imagem, a gente, cada arqueólogo, né, cada estudante trabalha, né, de uma forma diferente. Então a gente pode utilizar assim dessa semiótica, dessa linguagem, para poder tentar entender essa figura que está representada. Graças ao trabalho desses pesquisadores, todos os materiais que nós acabamos de ver não ficam apenas em laboratórios. Eles são encaminhados para exposições neste museu. Aqui sim, recebem um lugar de destaque e remontam uma linha cronológica de vida na Terra. Há várias teorias sobre a ocupação e migração da humanidade pelos vários continentes. Uma delas, eu vou mostrar aqui no mapa. A humanidade teria começado na África, subiu para a Europa, depois rumou para a Ásia, atravessou aqui o Estreito de Bering, Alasca, América do Norte e finalmente desceu para a América do Sul. Essa é uma teoria. A outra teoria é que a humanidade teria saído da Ásia e descido já para a Oceania. Daqui, de barco, este homem teria atravessado para a América do Sul. São algumas teorias sobre a ocupação do homem no planeta. Mas em termos de América do Sul, o que nós temos de concreto, especialmente no Planalto Central brasileiro, poderia ser resumido nesses 3 degraus aqui. Nesse primeiro degrau temos o homem coletor e caçador. Há cerca de 10 mil anos são registros obtidos aqui na região do Planalto Central. Na parte superior, nós temos o homem já na sua fase de agricultor, já fazendo algumas peças de cerâmica, temos um pilão aqui também de cerâmica e espigas de milho encontradas em sítios arqueológicos. Mais aí à esquerda temos um esqueleto já do período pré-histórico de 4 mil anos.
Na parte histórica, um outro período, século XVI mais ou menos, a presença dos europeus que trouxeram o vidro, a louça e aqui à direita, peças de ferro. Tudo isso é um resumo daquilo que viria a ser o povo brasileiro. Uma história bem contada num ambiente totalmente restaurado. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!